Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu e o meu grupo vamos estar abordando o tema do continente asiático, suas peculiaridades, seus recursos, onde eles arrumam esses recursos, onde eles exploram e como isso afeta o meio geral. Começando já, que a Ásia tem 1/3 de toda a terra do mundo. E não tem, por mais que seja um outro continente, não tem divisa marítima entre a Europa e a Ásia. E tem a maior densidade demográfica do mundo inteirinho. E para quem não sabe, densidade demográfica é população por metro quadrado, habitando 50 países e seus sistemas políticos são repúblicas, são monarquias, são regimes ditatoriais, incluindo aqui a Coreia do Norte, que hoje é considerada o país mais fechado do mundo. Começando de que a Ásia tem os maiores exportadores do mundo, como a China, o Japão, a Índia, os Emirados, que muita gente não sabe que os Emirados também fazem parte da Ásia, que pensam que os japoneses, os chineses é tudo igual, e eles têm uma diversidade étnica muito grande. A China, que hoje é muito grande, batendo de frente assim com os Estados Unidos, exporta bastante carvão mineral e também é abundante em jazidas de ferro, assim também como a Índia. E também tem várias marcas famosas, como Huawei, AstraZeneca, Xiaomi, e a da Índia e da China, seus principais meios de venda são a mão de obra barata, como AliExpress, Alibaba, que são marcas de alto rendimento, alta variabilidade de trocas. E os alimentos que eles mais vendem são o trigo, o milho, o algodão, a batata. Já da asiático, o Japão é conhecidíssimo pela sua tecnologia, que tem alto rendimento no meio automobilístico, como a Honda, a Toyota, a Mitsubishi. E também é um grande exportador de alimentos, como ferro, como o trigo, como o arroz, como o café torrado. E o que eles importam muito é o adubo, a terra, que por ser um arquipélago, eles são fechados a muitas terras, eles não têm tantas propriedades. Já nos Emirados Árabes, eles têm bastantes jazidas de alumínio, de enxofre, porém eles importam muito óleos combustíveis. Corta aí, parei. Bem, já os Emirados Árabes, também famoso pelos seus carros, pelas polícias que vão de Lamborghinis, pelo maior prédio do mundo, que é o Burj Khalifa. Eles importam muito, eles compram muito óleo de combustível, alumínio, enxofre. E o que eles mais exportam são carnes de aves, carnes bovinas, melaços, açúcares. E esses são os principais produtos que os Emirados Árabes exportam. Bom, agora eu vou falar sobre a minha parte do trabalho, que é a respeito da hidrografia
relevo e clima da região da Ásia, do continente asiático. Bom, a maioria dos rios da Ásia, eles são mais extensos, são mais longos e costumam ficar em partes mais elevadas, mais altas, né? Os rios que são mais longos. Lá também possuem rios mais curtos que ficam na área, na região do Mediterrâneo, mas esses rios eles costumam ser menores por causa da escassez das chuvas, né? Então a falta das chuvas gera esses rios e faz com que eles fiquem bem menores, né? Lá também há muitos rios pelo Pacífico, que são muito longos, muito extensos, e possuem um dos principais, né, que é o Rio Amarelo, o Rio Azul, e também um dos maiores, que é o Rio Mekong. São rios que passam por basicamente toda a Ásia, né? Também tem rios na parte do Índico, também na parte um dos principais, né, que é o Brahmaputra, o Ganges e o Indo, que são um dos principais rios. Também, lógico, né, no Oriente Médio, que tem um dos rios mais importantes, que é o Tigre e o Eufrates, que são extremamente famosos, né? Tem também os rios siberianos, que cortam, né, o norte da Ásia, que é o Obi, a Lena e o Litsei. Linicei. Bom, e lá possui muitos rios. Uma das consequências do clima, né, isso é uma curiosidade, uma das consequências do clima naquela região afeta de modo bem extremo, porque quando lá tá no verão, há muita falta de chuva, então os rios acabam diminuindo. E no inverno, onde é extremamente frio, que chega a temperaturas negativas, alguns dos rios também congelam e passam grande parte do tempo congelados por conta disso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o relevo da Ásia. Na Ásia é o lugar onde possui as maiores planícies e montanhas do mundo. Um exemplo disso é a Cordilheira do Himalaia, onde fica localizada o Monte Everest, um monte com 8.850 metros de altura, né? Lá também possuem cordilheiras, né, que se destacam muito, que se estende desde a Anatólia até Pamir, que é extremamente longos. Lá também possuem uma das maiores, né, a maior depressão do mundo, que fica 395 metros abaixo do nível do mar, que é a do Mar Morto, né? Lá também possui chapadas extremamente grandes que ficam localizadas no Irã, ficam em Deccan, Pamir e Tibete. Possui também planícies extremamente altas, desde o sul ao leste daquela região, e também nas regiões litorâneas, né, que é onde apresentam várias formas, que se destacam também nas penínsulas, desde o oeste, na Anatólia e na Arábia, até no sul, no sudeste, onde tem a Indonésia e as Filipinas, no leste, onde fica o Japão e Kurilas, e no litoral também siberiano, onde apresentam muitas saliências. Então, lá é um lugar onde tem as maiores curiosidades a respeito do relevo, por causa do Monte Everest, por causa também das depressões, que são extremamente famosas. Bom, com relação ao clima daquela região, lá possuem 4 tipos de clima, que é o clima siberiano, o clima mediterrâneo, desértico e monções. Os climas quentes, ele é o mais típico na região da Ásia, que é o clima equatorial, tropical úmido,
tropical seco e desértico. No deserto, o clima na parte da manhã é onde fica extremamente quente e muito gélido na parte da noite. Então, ele tem essa intensidade no clima em grande parte das regiões, né? Agora, os climas temperados, que é também um dos principais tipos, né, do clima da Ásia, fica na Ásia continental e no Mediterrâneo, e também são muito similares, né? Caracteriza pelo inverno muito frio e no verão muito quente. Também apresenta uma das maiores precipitações do local, né? Então, lá tem um clima um pouco irregular, na maioria das vezes, quando acontece clima temperado naquelas regiões. Então, às vezes tem uma temperatura mais suave no inverno e do verão e se estende por toda aquela região, tanto pela Palestina, tanto pela Síria e pela Anatólia também. E bom, é isso com relação ao clima daquele local, né? É um local onde apresenta um clima extremamente extremo, pois nas partes mais altas, por exemplo, na Cordilheira do Himalaia, onde tem muitos montes, apresenta o clima mais frio, porque pelas partes mais altas, né, os locais onde tem áreas mais altas, eles apresentam o clima mais frio, e onde possui áreas mais baixas, apresenta o clima mais quente. Muito bem, pessoal, minha parte é sobre os meios políticos e econômicos da Ásia. Começando pelos dois principais blocos econômicos, a CEI e a APEC. Vou começar falando sobre a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. No fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991, proporcionou a independência de várias nações que integravam a União Soviética. Porém, o vínculo estabelecido entre esses países gerou, entre eles, uma grande dependência nas relações políticas e militares e econômicas. Nesse sentido, no dia 8 de dezembro de 1991, foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, cujo principal objetivo era estabelecer um sistema econômico de defesa entre as nações da extinta da extinta URSS. Os primeiros integrantes do bloco foram a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. A CEI, na verdade, é composta por quase todos os países que faziam parte da antiga União Soviética, que, em face da constituição do socialismo, estão extremamente integrados estruturalmente e economicamente. E aí vem o segundo, que é a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, sendo que esse último também conta com países das Américas, não é só da Ásia. Os principais objetivos da APEC são: a APEC é um bloco econômico que tem como principal objetivo apoiar o crescimento econômico e sustentável da região do Pacífico. Trabalha também em defesa do comércio e investimento livre e aberto, provendo a aceleração e a integração econômica regional. É na Ásia também que se encontra três dos 5 países que compõem os BRICS, como Rússia, China e Índia. Esses países são considerados como os de economia emergente, como grandes potências de crescimento. Os outros países que também se encaixam nesse perfil
são a Indonésia e a Coreia do Sul. A maior potência econômica da Ásia é a China, por meio da tecnologia e exportação para todo mundo. E o país que apresenta os melhores índices de desenvolvimento é o Japão. Esse foi o meu trabalho, gente, e muito obrigado. Na Ásia, na parte da cultura, primeiro nós precisamos falar dos povos. Por ser um continente muito grande, muito extenso, é um caldeirão, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Você tem o povo eslavo, que é o pessoalzinho da Rússia, o pessoal que fica no Oriente Médio, e um monte de outros países que formam o continente asiático. Na parte religiosa, também é um caldeirão. O continente asiático é um berço das maiores religiões que existe, como budismo, shintoísmo, cristianismo, na parte religiosa também da Ásia, também é um caldeirão. É o berço de várias religiões, como cristianismo, budismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo e shintoísmo, entre várias outras religiões. Na parte da culinária, nós temos duas coisas maravilhosas, que é o sushi, que vem originalmente do Japão, e o kibe, que vem originalmente da parte do Oriente Médio. Também em questão de monumentos, a gente tem o Taj Mahal e a Grande Muralha da China, que são duas obras de arquitetura / engenharia que estão na lista das grandes maravilhas do mundo. Também temos a questão do entretenimento. A indústria cinematográfica asiática, mais conhecida como Bollywood, tem grandes filmes asiáticos. Mas os chineses é que se destacam. Porque a indústria cinematográfica da Ásia, mais conhecida como Bollywood, consegue ser comparável à indústria cinematográfica americana, Hollywood. E também os filmes de lutas de artes marciais foram exportados para o mundo inteiro. Os principais atores vocês devem conhecer: Bruce Lee, Jack Chan e Jet Li. Mas tem um produto da Ásia, principalmente no Japão, que é muito exportado, são os produtos midiáticos. O que são os produtos midiáticos? Game japonês, animes como One Punch Man e Yu Yu Hakusho, e também os mangás, que são basicamente revistas e quadrinhos. Isso são coisas e produtos midiáticos. Jogos chineses também são muito exportados e o mundo inteiro compra esse negócio. Agora eu vou falar da Ásia, dos impactos ambientais e industriais. E eu dividi em tópicos, como o assunto é muito amplo, eu dividi em tópicos. Então, florestas. A vegetação da Ásia encontra-se modificada pela ação humana. Muitas áreas de vegetação foram substituídas pela agricultura, pecuária e indústrias, além do desmatamento realizado pela extração comercial de madeiras, para o fornecimento de lenha e para a indústria de papel. Como exemplo, a floresta boreal, que ocupa vasta extensão no território asiático. Esses formas de desmatamento causam vários impactos nessa vegetação, não só da floresta boreal, mas em outros também, como a extinção e a fuga de animais nativos, a alteração no clima, aumento da erosão no solo e outras consequências.
Poluição dos rios. Os rios asiáticos são os mais poluídos do mundo e metade da população dos países pobres está exposta à água contaminada por esgoto ou resíduos industriais. Milhões de pessoas ainda morrem anualmente devido às doenças causadas pelo consumo de água impróprio e pela falta de saneamento. Das margens devastadas do Brahmaputra aos pantanos do Mekong, os principais rios da Ásia e as pessoas que vivem perto deles lutam para sobreviver frente às mudanças climáticas e à contaminação do seu ecossistema. As questões geopolíticas e o forte crescimento demográfico são também razões que agravam a situação dessas vias fluviais, que passam por alguns dos países mais populosos do mundo. Os 10 principais rios do continente nascem no planalto do Tibete, parte mais alta da bacia, sob a responsabilidade da China, o que gera grandes desafios e requer cooperação internacional, para que a Ásia tenha um cenário mais próspero no próximo século. Portanto, a China diz ter o compromisso de cuidar do meio ambiente e compartilhar a exploração comercial e energética do afluente. No entanto, por causa das represas construídas por Pequim e seu trecho do rio, o Mekong, já sofrem modificações. Segundo os pescadores tailandeses, as reservas pesqueiras entraram em colapso e outras espécies endêmicas, como peixe-gato e os golfinhos do Mekong, estão à beira da extinção. A China enfrenta também desafios internos. Décadas de rápido desenvolvimento deixaram o Yangtze, o terceiro maior rio do mundo, e seus afluentes cheios de material tóxico, além de plásticos e lixo de todos os tipos. Essa realidade ameaça até 400 milhões de pessoas, um terço da população da China, que depende dessa fonte de água potável no local. As autoridades encontraram mais de 250 aldeias do câncer, a maioria situadas na bacia do Yangtze, onde a incidência da doença é relacionada com a contaminação fluvial. Proteger esse rio, que irriga uma área que responde por 45% do PIB do país, é uma prioridade. O presidente Xi Jinping alertou para a necessidade de se pôr um fim ao que chamou de desenvolvimento destrutivo. A Índia, por sua vez, enfrenta uma crise hídrica em várias frentes, à medida que as mudanças climáticas geram calor extremo e frágil estratégia ambiental para contornar a situação. Para contornar a situação põe em risco a vida de milhões de pessoas. As inundações de Brahmaputra têm se tornado cada vez mais violentas e constantemente forçam comunidades inteiras a migrar de uma região para outra e foram responsáveis por centenas de mortes. Com essas inundações ocorrendo por todo o continente da Índia, há pouca infraestrutura para aproveitar ou conservar a água ao longo das suas margens, quando ela está abundante. Com isso, a população sofre as consequências dessa falta de gestão, quando o período de chuvas acaba. Como resultado, as 163 milhões de pessoas que vivem na Índia não têm acesso regular à água potável. Os recursos hídricos disponíveis poderiam ser utilizados de forma mais eficaz e consciente, reduzir a poluição, desenvolver processos de reciclagem da água, evitar o desperdício, preocupar-se mais com os seus usos múltiplos, quer seja abastecimento humano, abastecimento industrial, irrigação agrícola, geração de energia elétrica, seriam formas eficazes de impedir que essa crise aconteça. Poluição do ar. A Ásia-Pacífico é responsável por 75% do consumo global de carvão, mesmo que a região enfrente o impacto ambiental e de saúde pública da mudança climática. A grande usina elétrica a carvão de Suralaya, na Indonésia, uma das maiores indústrias do sudoeste da Ásia, que fornece eletricidade para sudeste da Ásia, que fornece eletricidade para 14 milhões de residências por ano e contribui para a formação de uma espessa fumaça tóxica, ilustra as dificuldades que a Ásia enfrenta, com economias ainda fortemente dependentes de combustíveis fósseis. É responsável por 75% do consumo global de carvão, mesmo que a região enfrente o impacto ambiental e de saúde pública da mudança climática. A grande usina
elétrica a carvão de Suralaya, na Indonésia, uma das maiores indústrias do sudoeste da Ásia, que fornece eletricidade para sudeste da Ásia, que fornece eletricidade para 14 milhões de residências por ano e contribui para a formação de uma espessa fumaça tóxica, ilustra as dificuldades que a Ásia enfrenta, com economias ainda fortemente dependentes de combustíveis fósseis, para iniciar uma transição energética essencial para salvar o clima. Em um vilarejo de casas de telhados vermelhos, à sombra desta estação de energia, a poeira de carvão frequentemente se acumula nas casas e a população local reclama dos problemas de saúde. Além disso, das 30 cidades mais poluídas, 22 estão na Índia. Isso se deve ao fato de que há muitas queimadas no setor agrícola indiano, quando a maior parte dos fazendeiros buscam limpar seus terrenos. Esses incêndios ocorrem em geral no outono. A situação da cidade se agrava em razão do vento frio do inverno, que é mais estagnado e acaba por aprisionar os poluentes na região. O alto nível de poluição no ar eleva riscos de ataque de asma e de infarto, segundo especialistas. Em Hong Kong, a poluição tem prejudicado as empresas, que estão com dificuldades para contratar pessoas de fora para trabalhar na cidade. Tem até gente se mudando para outros países. Muitas vezes não é possível enxergar a cidade. Nas ruas, algumas pessoas usam lenços como uma espécie de filtro de ar. Os atuais episódios extremos de poluição do ar fazem parte de uma grave e persistente problema global de poluição do ar, que envolve os setores de transporte e agricultura, energia doméstica, indústria e práticas de gerenciamento de resíduos. Portanto, é imperativo que esforços coordenados e liderados por governos locais e nacionais, apoiados por ferramentas existentes e experiência internacional, ocorram para a proteção de nossa saúde, nossas economias e nosso planeta dos efeitos prejudiciais dessa crescente ameaça global ambiental. Em vista disso, promessas da China e de outros países de avançar para a neutralidade de carbono aumentaram as esperanças de um futuro mais limpo. Mas, de modo geral, a região está engajada em uma transição energética para energias renováveis muito lentamente. Como essa população afeta os outros países? Os países da Ásia crescem e enriquecem rapidamente, mas a um custo ambiental muito alto. E não são só os países asiáticos que sofrem com isso, já que a poluição tem se dissipado para outros lugares. Nessa época do ano, as monções, fenômenos meteorológicos que provocam muita chuva e vento, são comuns na Ásia. Em um estudo feito pelos pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato da Ásia e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, mostrou que os ventos das monções fazem os poluentes subirem para a estratosfera e se espalham por todo o planeta. Nesse estudo foi descoberto que a poluição da China afeta o desenvolvimento de nuvem no Pacífico Norte, fortalece ciclones extratropicais. Essas grandes tempestades também alteram os invernos e primaveras, muitas vezes produzindo mais neve e frio intenso, fato que se pode explicar o frio rigoroso e o rigoroso inverno dos Estados Unidos em 2013. Como resolver esse problema? A capital japonesa já foi uma das cidades mais poluídas do mundo, das décadas de 60 e 70 do século passado, quando o país crescia rapidamente. Hoje, segundo o governo de Tóquio, o ar da cidade é um dos mais limpos entre as grandes cidades do continente. Isso é resultado do controle da emissão de gases pelas fábricas, do investimento no transporte público e da adoção de automóveis que poluem menos. As outras metrópoles do continente prometem fazer algo semelhante, mas sem colocar em risco o crescimento econômico, algo possível, mas difícil de ser alcançado. Com isso, terminamos o trabalho sobre a Ásia. Espero que vocês tenham gostado.